Saravá, meu povo! Nossa, que diferente essa blusa, Carol, de gola alta. Nunca te vi de gola alta. Nem eu, gente. Faz muito tempo que eu não uso uma roupa assim esportiva de gola alta. É porque essa blusa não é minha. É do Heitor. Ó, tá tudo bem, eu tô bem. Você tá bem? O vermelho no meu olho tá passando. No vídeo anterior vocês viram que tava maior. É porque eu gravo os dois vídeos no mesmo dia, vocês já sabem dessa tática. Eu só troco de roupa. Às vezes nem troco. Essa blusa tá por cima da outra. Ah, mas eu tô toda engraçadinha assim, por quê? Se hoje eu vou fazer um Fala Que Eu Te Escuto. Por quê que eu tô engraçadinha? Não devia. Fala Que Eu Te Escuto é sério. É um Fala Que Eu Te Escuto que foi de uma pessoa que não gostaria de ser identificado. É um homem, vou chamar ele de João. Lembrando que o Fala Que Eu Te Escuto você consegue mandar pro meu e-mail, aqui a sua história. É aquela história intrigante que você ficou com dúvida, que você precisa de um conselho, de uma dica, alguma coisa assim. Então manda pro meu e-mail que eu vou lendo, vou respondendo na medida do possível e vou gravar se for necessário também, que daí se for uma história bem intrigante assim que todo mundo deveria saber, porque vai que a sua dúvida é a mesma dúvida de outras pessoas e tal, então eu gravo o vídeo pensando nisso, tá? Pra gente se ajudar, porque daí eu dou a minha opinião e as pessoas dão a opinião aqui. Você dá a sua opinião aqui nos comentários também pra ajudar essa pessoa que eu vou chamar de João. Mas antes eu vou tomar uma água, que não Tem quase, mas ok. Essa garrafinha é da sua Aruanda. Olha que bonitinhos os orixazinhos, gente, que lindos. Tá vendo? Não sei se vai estar focando, meninas. Olha, os orixás. Sua Aruanda. Cançãozinha maravilhosa aqui da Casa dos Orixás. Gente, faço sem propaganda, tá vendo? Vamos lá. Olá, Carol. Gostaria de não ser identificado. Sou evangélico, porém amo a Umbanda. É o seguinte, minha avó nunca foi de frequentar a religião. Chegou a ir algumas vezes, porém nada sério, só ia. Ela incorporava as entidades como a linda preta velha dela, a baiana, o herê, entre outros que não conheci. E já faz uns 45 anos que essas entidades fazem parte da nossa família, sempre nos ajudando muito. Ela as incorporava em casa mesmo, sempre que havia necessidade, seja para um conselho, descarrego, ou na nossa ou na casa da minha tia. Mas, como eu disse, nunca em terreiro, pois ela não fazia parte. E uma vez me disseram que eram entidades familiares, que vinham para ajudar a nossa família mesmo. Você já ouviu falar nisso? Pode explicar algo referente a isso? Infelizmente, a minha avó faleceu há pouco tempo, nos deixando uma saudade não só dela, mas também dos guias que a acompanhavam. E referente aos guias, nunca mais saberemos deles? Será que já cumpriram a missão deles na família? Um grande abraço. Bonita essa história, né? Eu achei essa história bem interessante porque eu conheço muitas pessoas que vêm de uma Umbanda raiz em que os cultos eram feitos em casa mesmo, né? Não era terreiro aberto para o público e tudo mais. A Umbanda começou dessa forma, na real. Que a Umbanda tem aqui no canal até um vídeo que eu explico como que é a história da Umbanda e tudo mais, dentro de um estudo que eu fiz e, enfim, um vídeo bem longo, bem consistente, digamos assim, sobre a história da Umbanda. E no começo, realmente, as pessoas elas cultuavam em casa giras fechadas, giras só para a família ali, uma coisa bem íntima, né? Não era aberto ao público. E eu sei disso, inclusive, com a família do Heitor. Meu marido, para quem não sabe, também é da religião, né? A família dele também é. E eles faziam culto em casa mesmo. A tia dele é Iked, né? E o primo dele que incorporava, trazia a entidade, fazia o descarrego, dava passe, dava conselho e ia embora. Então era uma coisa bem simples, eles faziam uma firmeza de proteção ali na hora. A tia dele sempre, as tias, né, e a mãe dele também sempre foram muito educadas nessa parte, né, de fazer as firmezas. Elas aprenderam a fazer com outros dirigentes de terreiro e tudo mais, então por isso que elas fazem, né, até hoje, essa coisa íntima, essa coisa só para eles, assim, não é aberto ao público. Então vem as entidades, elas trabalham e fica tudo certo.
Basicamente isso. E é bem parecido com a história dessa pessoa, né, do João aqui, que me enviou. Vamos por partes, João, vamos por partes. Sua avó tinha fundamento, por mais que ela não frequentasse, não fosse filha da corrente de um terreiro, a sua avó ela tinha fundamento. Por isso essa segurança de trazer as entidades em casa, de fazer as entidades trabalhar, dando conselho, descarrego e tudo mais. Ela tinha fundamento. E é isso que eu prego, né? A pessoa ela tem que ter fundamento, ela tem que ter respeito às entidades, ao espiritual, enfim, a tudo que a gente não tem contato, né? A gente não faz ideia do tamanho que é a espiritualidade. É isso que eu acho, sabe? Sobre incorporar em casa, sobre trazer as entidades para trabalho em casa, trabalho íntimo, né? De pessoas mais íntimas a gente, a nossa família. Eu acho que as pessoas elas têm que ter noção do que estão fazendo, não simplesmente fazer achando ali que vai ser interessante, vai ser divertido, vai ser uau, vamos lá, uma aventura. Não é isso, né? E, obviamente, não era o que a sua avó fazia. A sua avó, pelo que você contou, a sua avó sabia muito bem o que ela estava fazendo, né? Ela sabia, ela tinha todo esse fundamento e tudo mais, que as entidades mesmo que trazem pra gente, né? Ao longo da nossa caminhada dentro da religião, dentro da espiritualidade. E é muito bonito isso, né? Por mais que você seja evangélico, você criou um amor, uma coisa, um afeto por aquele momento. E eu sinto muito por a sua vozinha não estar mais aqui, mas ela tá num lugar muito melhor, eu garanto pra você, né? Porque é um ser de luz tão iluminado assim, que trabalhou a vida dela trazendo entidade e ajudando e, enfim, com certeza ela tá melhor que a gente aqui. Mas voltando ao assunto sobre as entidades, né? Existem sim entidades que são designadas a cuidar de pessoas específicas e geralmente essas pessoas específicas são da mesma família. É uma questão de karma, uma questão de missão. Antes de você encarnar, da sua mãe, da sua avó, das pessoas que fazem parte ali do seu ciclo, do seu círculo familiar, vocês firmaram um acordo lá. Eu sempre falo isso, né? Em alguns vídeos eu sempre falo. Vocês firmaram um acordo lá na espiritualidade, inclusive com as entidades que trabalhavam com a sua avó, trabalham, enfim. Vocês firmaram esse acordo, ó, né? Vamos lá, eu vou ter que encarnar. Será que você tem como dar uma ajudinha aqui e tal? Não sei o quê. Eu não sei como é que é, gente. Eu só sei a teoria, né? Eu não sei como é que foi essa conversa. Mas geralmente é firmado um acordo, existe essa conversa antes do encarne das pessoas, né? Então, provavelmente a sua avó já sabia dos guias, já conheceu os guias e tal, lá na espiritualidade, eles firmaram esse acordo, e quando ela encarnou, que ela formou a família dela, que ela começou a caminhada dela dentro da religião, dentro da espiritualidade e tal, esse acordo foi acontecendo, e essas entidades vieram justamente para ajudar a família de vocês nessa caminhada também. Isso quer dizer que essas entidades não ajudam outras pessoas? Não, não quer dizer isso. Elas ajudam outras pessoas também. As entidades têm as missões delas, né? Eu sempre falo que as entidades elas não ficam 24 horas do dia com a gente, elas têm as missões, porque elas também estão nessa caminhada para a evolução. Eles são mais evoluídos que a gente, porém eles também estão na evolução. Também têm missões a ser cumpridas para que eles possam evoluir. E é isso que acontece. Então, eu trabalho com as 7 linhas, né? Se o Exu não tá aqui, a Pombogira tá aqui, mas daí tem o marinheiro, mas daí tem o boiadeiro, mas daí tem o herê, mas, sabe? São muitas entidades e elas não estão 24 horas do dia ali nos acobertando, elas estão ao nosso redor. Elas estão por perto, mas elas também têm a missão delas, né? De cuidar de outras pessoas, de trabalhar em outros universos paralelos, eu acredito que exista isso também. Então, assim, essas entidades podem ter sido designadas a trabalhar, sim, junto com a sua família, cuidando de vocês, mas isso não quer dizer que elas não têm missão com outras pessoas também, para cuidar de outras missões, orientar em outros caminhos e tudo mais. E também não quer dizer que você nunca mais vá ter contato com essas entidades, porque assim, as entidades elas vivem no espiritual, elas não vivem com uma pessoa, elas não pertencem a uma pessoa, e quando essa pessoa, né, desencarna, morre, elas somem ou
não vão mais cuidar de ninguém porque a missão delas já foi cumprida ali e tudo mais. Não é assim. As entidades, elas são da espiritualidade, fazem parte do nosso universo cósmico, não de uma pessoa. Então, você pode sim ter contato novamente com essas entidades se estiver no seu caminho, se estiver inclusive no caminho das entidades. É só você, às vezes, procurar um terreiro, frequentar uma casa, né, que traga essas entidades. Se era um preto velho, se, igual você falou, tinha herê, tinha preto velho e tudo mais. Se você frequentar uma casa, quem sabe você, nessa casa você possa ter o contato novamente com uma dessas entidades. Não consigo te garantir que é a mesma entidade, é o mesmo espírito que frequentava lá a sua casa, que incorporava na sua avó, isso eu não posso te garantir, mas talvez a linha de trabalho é a mesma, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, se sua avó, por exemplo, trabalhava com a vovó Cambinda, que é a preta velha, talvez você encontre uma vovó Cambinda num terreiro. Frequentando um terreiro, você tenha contato com a vovó Cambinda. Porque a Cambinda é uma linha de trabalho de preto velho. Tem várias pretas velhas que trazem essa linha de trabalho da vovó Cambinda, e daí você pode ter esse contato novamente. Mas eu não posso garantir que seja o mesmo espírito daí, tá? Porque pelas regras espirituais, aí eu não sei como é que funciona lá o acordo deles, né? Porque, enfim, a gente esquece tudo quando vem pra cá. Eles são designados a trabalhar efetivamente com uma pessoa, cuidar de outras e tal. A entidade que incorpora aqui, aquele espírito que incorpora na sua avó, naquele momento, ele pode sim dividir a sua energia e incorporar em outra pessoa também, isso pode acontecer. Então, assim, não tem como eu garantir para você que você possa encontrar o mesmo espírito, mas a mesma linha de trabalho com certeza, tá? Com certeza você encontra, sim, a mesma linha de trabalho. E as linhas de... Quando eu falo linha de trabalho, não é o mesmo espírito, mas a linha é muito parecida, né? O jeito de trabalhar, o jeito de tratar. Eu trabalho com a avó Benedita de Angola e eu conheço outra pessoa que trabalha com a avó Benedita de Angola também, e que o trabalho delas é muito parecido, mas não é o mesmo espírito. Mas é muito, assim, certinho, sabe? Mesma coisinha ali, um negocinho aqui. Os detalhes são muito parecidos. Então você vai ter esse carinho, esse contato de novo se você talvez frequentar outro terreiro e encontrar com outras entidades. A sua família não está desamparada, né? Eu acho que essa é uma dúvida também. Se os guias forem embora junto com a minha avó, agora minha família está desamparada? Não. Cada um de vocês tem os seus próprios guias de proteção, de orientação, os seus mentores. Então, vocês não estão desamparados, vocês têm os de vocês. Então, às vezes, quando você se pega um pouco triste, um pouco nervoso, é só rezar que eles estão ali do seu lado, que eles vão te amparar nos seus momentos difíceis, né? E tem mais uma coisa também, João. Era Luiz ou João? Como que eu tava te chamando? Enfim, João. Existem momentos de evolução também das entidades, né? Por exemplo, se a sua avó era uma pessoa já bastante evoluída, né, como o espírito dela, né, bastante evoluído, não tem como a gente saber, né? Eu só tô dando um exemplo aqui para te orientar. Se o espírito da sua avó já era um espírito bastante evoluído, que talvez nem precise mais encarnar, que já cumpriu todos os karmas e ascendeu a espiritualidade, as entidades que trabalham com a sua avó estavam no mesmo nível também. Claro, não em nível de evolução, porque a sua avó é menos evoluída que os guias de trabalho dela, né? Isso já ficou claro. Mas assim, é como se o guia estivesse no mesmo nível dentro da espiritualidade. Então, se a sua avó desencarnou e ascendeu, né, evoluiu, os guias vão junto nessa evolução, eles sobem um degrau também. Então, muitos desses guias talvez não precisem mais trabalhar incorporados, eles trabalham de lá, orientando de lá da espiritualidade, sem precisar descer a terra, incorporar numa pessoa dentro de um terreiro, ou numa casa, ou enfim. A partir do momento que aquele guia que foi designado a cuidar da sua avó, orientar a sua avó, e aí a sua avó passou dessa para melhor e evoluiu, porque o espírito dela já estava nesse caminho de evolução, o guia simplesmente vai junto.
Só que ele evolui um pouco mais, porque aí faz parte da evolução dele, da missão dele também. Então, isso pode acontecer. Ah, vocês entenderam, né? O que eu tô querendo dizer. Então, existe essa evolução. Mas acho que era isso, né, João? Acho que eu consegui explicar. Acho que eu consegui chegar lá. O que você acha? Ficou alguma dúvida? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, vamos ajudar o João sobre se vocês conhecem mais casos parecidos igual dele, assim, de pessoas que fazem reuniões, né? Eles chamam de reunião íntima, só com a família e tal, dos guias virem. Como é que é? Vocês já presenciaram isso? Como é que funciona aí pra vocês? Espero ter ajudado, viu, João? Um beijo no seu coração. Um beijo pra vocês, boa semana, saravá e muita axé.